O marketing de influência não é mais o mesmo. Depois de ter trabalhado com mais de 8 mil influenciadores digitais ao longo dos 5 anos dentro da Saint Germain, nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas o que mudou dentro do mercado e eu vou te ensinar como contratar influenciadores digitais para o seu e-commerce, para sua loja online, de uma forma muito estratégica e com o método validado que eu uso aqui dentro da minha operação. O primeiro ponto é a gente entender que o marketing de influência, o trabalho com influenciadores digitais, ele deve ser feito dentro de uma marca, dentro de um e-commerce, focando em trazer vendas e visibilidade para nossa marca, não pensando em criar conteúdo. Aqui eu já pego aquele lojista que fica contratando vários influenciadores digitais para ter conteúdo para postar nas redes sociais da sua loja online. Esse não é um trabalho de um influenciador digital. E eu posso te afirmar que esse investimento que a gente faz acaba sendo financeiramente muito caro. Pensa comigo, você posta todos os dias dentro da sua loja online conteúdo tanto nos stories como no feed. Vamos supor de segunda a segunda. Vamos colocar ali que você posta 7 conteúdos por semana. Se você precisar contratar esses vídeos por fora, contratar uma influenciadora para criar 7 conteúdos, pelo menos, vamos colocar por baixo, que você vai pagar R$200 o vídeo. Financeiramente para sua marca não compensa você ficar pagando R$200 por vídeo para ter conteúdo todos os dias nas redes sociais do seu negócio. Mas quando a gente fala de contratar influenciadores digitais para a gente conseguir trazer mais vendas e mais visibilidade, é ali que está o trabalho real de um influenciador e não na parte de criação de conteúdo. Então aqui a gente já começa a dividir duas frentes: contratar influenciador digital para fazer criação de conteúdo para as redes sociais, mas contratar influenciador digital para trazer mais vendas e visibilidade para sua loja online. E é aqui que está o segredo na hora de você trabalhar, na hora de você contratar, para você ter mais resultado. Então essa é a primeira divisão que a gente vai fazer. A segunda divisão que a gente vai fazer é trabalhar com influenciadores digitais e com afiliados. Isso é algo, até mesmo os nossos alunos aqui dentro da nosso grupo de aceleração dentro da Next, eles questionam muito: Ana, quanto que vocês estão pagando de comissão para esse influenciador? Eu vi uma influenciadora postando ali no TikTok, quanto que vocês estão pagando fixo para ela? E começam a misturar tudo, o que é influenciador, o que é embaixador, o que é afiliado, e no fim as pessoas nem sabem o que é a diferença. Então no intuito desse vídeo é eu te explicar como trabalhar com influenciadores. Então primeiro eu preciso te explicar o que são os influenciadores digitais. Quando a gente olha a plataforma, por exemplo, do TikTok Shop, todas aquelas pessoas que postam lá dentro da plataforma são afiliados / embaixadores. Por que eu falo afiliados / embaixadores? Porque é a mesma coisa. São pessoas que você vai enviar o produto e você vai pagar comissão de vendas em cima daquela publicidade que ela fizer para sua marca. Então ela vai postando vídeo, postando foto, postando conteúdo e você vai pagar uma comissão. A diferença principal entre o trabalho de influenciador e de um embaixador / afiliado é a parte de pagamento. Então o afiliado ele recebe sua comissão, enquanto o influenciador só recebe um valor fixo. O influenciador ele não vai receber uma comissão e o embaixador, o afiliado, ele não vai receber um valor fixo. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão é que o embaixador ou o afiliado, como você quiser se chamar dentro da sua loja online, ele não é um influenciador. Então ele não vai receber um briefing, você não vai escolher a data de postagem, você não vai aprovar um conteúdo, você vai enviar uma amostra para ele e ele vai postar como ele quer e da forma que ele quer. Então vocês entendem que é um trabalho aqui muito mais comercial e um trabalho que a gente não tem tanto controle. Ele é importante muito, mas muitas marcas só conseguem ter esse trabalho com o embaixador, com o afiliado, a partir do momento que as marcas já têm uma rede de influenciadores muito forte e muito elaborada. Então essa é a primeira divisão também que a gente precisa fazer. No vídeo de hoje eu quero te ensinar a trabalhar com influenciadores digitais. Então você vai pagar esses perfis, você vai enviar produto, você vai escolher uma data específica de postagem, você vai enviar briefing, você vai aprovar conteúdo. Então é tudo organizado, é tudo estratégico, é tudo muito direcionado. Enquanto eu posso também, um outro momento, fazer um vídeo para vocês somente como a gente contrata embaixadores, afiliados, como que a gente comissiona, como que a gente orienta esses conteúdos, mas é uma outra estratégia. Então essas eram as duas divisões que eu precisava fazer aqui com vocês. Entender que influenciador é para gerar vendas e desejo e não criação de conteúdo. Entender que influenciador e afiliado são dois mundos completamente diferentes. Agora eu quero falar um pouco para vocês dessa mudança que a gente teve no mercado, falando lá desde 2019, 2020, 2021 até hoje, qual é a mudança drástica que teve. O primeiro ponto que a gente entendeu é que com a chegada de jogos de aposta hoje, essas empresas elas chegaram pagando muito caro para esses influenciadores digitais, até mesmo para que essas influenciadoras aceitassem, fazer esse trabalho. Então, quando vem uma empresa muito forte e, por exemplo, paga naquele perfil de uma influenciadora 30 mil reais, ela vai querer cobrar esses 30 mil reais de qualquer outra empresa, seja para divulgar uma empresa de jogos de aposta ou seja para divulgar uma empresa de moda. E muitas vezes essa empresa de moda pagava nessa influenciadora 5 mil reais por mês. Só que agora ela viu que tem empresas que pagam 30 para ela. Então a gente percebeu, o primeiro ponto foi essa mudança drástica de orçamentos. As influenciadoras estão com cada vez métricas menores, então as visualizações dos stories, o engajamento do perfil está cada vez mais baixo, só que elas estão cobrando cada vez mais caro. Então teve essa parte
parte de jogos de azar, como eu falei, que isso é nitidamente que mudou o comportamento de orçamentos também de influenciadores, mas o outro ponto é que o marketing influencer ele entendeu que o tráfego estava cada vez mais caro para as operações e que muitas empresas que só apostavam no tráfego para crescer não estavam mais conseguindo crescer. Então as influenciadoras elas começaram a valorizar ainda mais o seu trabalho, indo muito além de métricas, de visualizações, de engajamento de perfil, entendendo e oferecendo para as marcas que o que ela mais tem a oferecer e a entregar é o perfil delas vinculado com aquela marca. E a partir do momento que a gente tem essa mudança também drástica dessa parte mais clássica de publicidade, tanto na TV como de outdoor, o quanto que isso caiu de revistas, de jornais e todo esse sistema muito tradicional de marketing migrando para o marketing de influência, isso deu ainda para essas influenciadoras mais essa visibilidade. Não é à toa que grandes influenciadoras têm até programa de TV hoje, que empresas e programas muito fortes e muito grandes contratam pessoas do digital, influenciadoras do Instagram para fazer publicidade, para falarem daquela marca, para falarem daquele produto. Então isso só mostrou pra gente que trabalhar com influenciadores não era mais opcional, era algo obrigatório para uma marca crescer. Porque se um programa de TV tá contratando influenciador para criar um programa próprio, por que a gente como marca não vai contratar? Se esses grandes do mercado já estão olhando para ele de uma forma diferente. Então a mudança mais drástica que teve, sendo muito sincera com você que está assistindo esse vídeo, porque eu sempre falo que o meu conteúdo ele é sempre direcionado a lojistas, a quem tem e-commerce. Então não é para influenciador que está aqui assistindo esse vídeo. Mas um dos principais pontos é a parte de orçamento. Antes eu tinha uma influenciadora que tinha 1 milhão de visualizações nos stories e eu pagava 20, 25 mil reais. Hoje eu tenho uma influenciadora que não tem nem 30 mil views nos stories e ela vai me cobrar 20, 30, 40 mil reais. Então essa foi a maior diferença. Influenciadoras cobrando cada vez mais caro com métricas ainda menores. E um dos pontos também, quando eu iniciei a Saint Germain, lá em 2020, eu comecei a entrar em contato com as influenciadoras início de 2020, para daí ali em agosto elas começarem a publicar os meus produtos, que era quando o meu site estava no ar. Eu via que não tinha muito esse trabalho com micro e com pequenas influenciadoras digitais. Então eu podia listar naquela época as influenciadoras grandes que existiam. Uma Flávia Pavanelli, uma Camila Coelho, uma Tássia Naves. Era tipo influenciadoras e perfis muito grandes e meio que essas pessoas que eram quem comandavam o marketing de influência. E aí existia todo aquele outro restante que eram pessoas que faziam conteúdo para as redes sociais, mas às vezes essa pessoa ela não enxergava o potencial que ela poderia ter. Esse potencial de olhar para o perfil dela e pensar, mesmo que eu tenha poucos seguidores, eu posso vender aquele produto, porque eu tenho uma comunidade aqui que acredita naquilo que eu falo, naquilo que eu indico. Então a gente surfou muito, muito, muito essa onda de micro e pequenos influenciadores com valores ridículos no mercado, de pagar 50, 60, 100 reais, 150 reais para aquela influenciadora de 10, de 15, de 20 mil seguidores, que ela ainda não entendeu que ela é uma influenciadora digital. Então a gente percebeu também essa outra mudança de mercado. Tinha um público muito específico de influenciadores, e hoje, depois desse pós-pandemia, como muitas marcas começaram a procurar influenciadores, como muitas marcas tiveram que fechar, e o próprio dono, fundadora, começou a criar conteúdo nas redes sociais, essas pessoas, elas realmente começaram a virar influenciadores. Hoje a Saint Germain trabalha com, na média ali, de 1.000, 1.500 influenciadores por mês. E eu posso afirmar para vocês que ao longo de toda a nossa trajetória, trabalhando com mais de 10 mil influenciadores diferentes, nomes diferentes, tem uma coisa que a gente entendeu, é que mesmo que a gente quisesse, a gente não iria conseguir trabalhar com todos os influenciadores bons que tem hoje no mercado, porque tem muitas opções. O quanto que é importante você ir testando perfis novos para sua marca. E isso é algo essencial para você conquistar mercado, para você testar públicos novos para o seu negócio. Então antes a gente só trabalhava com influenciadoras de moda. Hoje tem influenciadoras de moda, hoje tem nutricionistas, hoje tem pessoas do ramo fitness, hoje tem pessoas de skincare. Então a gente abriu o nosso leque. Quando a gente abre o nosso leque, a gente busca também públicos novos para o nosso e-commerce. E a gente sabe que um e-commerce que está crescendo, que está em fase de expansão, assim como é a Saint Germain, é um e-commerce que precisa adquirir cliente novo. Então esse também já fica aí uma dica e um insight para vocês. Mas vamos começar, já que eu falei um pouco dessa história do marketing influencer, de como eram influenciadores muito mais baratos, com métricas muito maiores, de como tinha também, querendo ou não, por outro lado ruim, poucas opções no mercado. Hoje, os influenciadores estão mais caros? Estão. Só que hoje existe tanta possibilidade pra gente escolher hoje no mercado. Mas eu quero falar como que a gente consegue estruturar esse passo a passo hoje, desde encontrar até entender as métricas daquele resultado do influenciador digital. Quando a gente fala de encontrar esses perfis nas redes sociais, a gente sempre faz uma busca muito específica hoje dentro da Saint Germain, tanto no Instagram como no TikTok. No TikTok, claro que eu não posso citar nomes aqui, mas foi e é ainda uma das ferramentas mais importantes que a Saint Germain usa para achar esses micro e pequenos influenciadores digitais, que é o nosso foco hoje dentro da nossa marca.
Quando a gente fala do TikTok, muitas pessoas têm conteúdos e têm perfis no TikTok, às vezes de 100, 200, 300 mil seguidores dentro da plataforma, que muitas pessoas crescem mais rápido dentro da plataforma e por isso começam por lá, assim como eu comecei a criar conteúdo dentro do TikTok. Só que quando a gente olha esse perfil dessa pessoa dentro do Instagram, essa pessoa tá começando. Então essa pessoa tem 5, 10 mil seguidores no Instagram. Ela é muito pequena ainda. Só que a gente vê pelo TikTok dela, pelo perfil dela, o potencial que ela tem de crescer lá no Instagram. E como eu falei, eu não posso citar nomes aqui, mas hoje a gente tem várias influenciadoras gigantescas no mercado que se tornaram referências em vários nichos, que a gente surfou exatamente essa onda. A pessoa começando no TikTok e eu trabalhando com ela no Instagram. Então o engajamento dela tava crescendo, o público tava renovando, então eu surfei muito essas ondas. E por isso que é importante a gente acompanhar esses perfis que estão crescendo dentro do TikTok, porque às vezes no Instagram eles estão só começando, então a gente consegue negociar melhor esses orçamentos. A Saint Germain utiliza, como eu falei, essas duas ferramentas, o Instagram e o TikTok. Quanto mais a gente acompanha pessoas que representam a nossa marca, mais o algoritmo vai mostrando isso pra gente. Então hoje a gente tem um Instagram específico, que é fake no caso, onde a gente só fica pesquisando influenciadoras pro próprio algoritmo só mostrar isso pra gente. Até o próprio Instagram da Saint Germain, querendo ou não. Então toda pesquisa que a gente faz ali de perfil, o próprio algoritmo já vai ajudando a gente nessa pesquisa e nessa quantidade, querendo ou não, que a gente precisa trabalhar todos os meses, né? Pra gente fechar ali 1.200 influenciadores por mês, mais ou menos, pra vocês terem noção, uns 600, 700 desses influenciadores são novos todos os meses, então é uma quantidade muito alta. E por isso que essa pesquisa ela é feita semanalmente, diária praticamente nas redes sociais. Você pode até estar se perguntando, por que a Saint Germain, com essa quantidade de influenciadores que trabalha, por que a gente não vai para plataformas de influenciadores? Hoje existem muitas no mercado, onde a marca se cadastra, tem ali vários influenciadores e os próprios influenciadores vão entrando em contato com a marca. O primeiro ponto é que essas plataformas não tem todos os influenciadores cadastrados. E eu não quero fechar 2, 3, 4, 5 influenciadoras. Eu quero fechar 600, 700, 800 influenciadoras. Então não tem como eu depender de uma plataforma onde depende que o influenciador se cadastrou dentro dela para eu achar aquele perfil. Isso não faz sentido. Então eu preciso buscar essa influenciadora onde ela tá, onde elas estão. E essas influenciadoras estão dentro do Instagram ou dentro do TikTok. Então a pesquisa ela começa por aí. O segundo ponto é que muitas pessoas, muitos alunos nossos também questionam isso. Como que eu sei que aquele perfil combina com a minha marca? Como que eu sei que aquele perfil é o ideal? E eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Hoje, nas redes sociais, no meu Instagram, pessoal, eu gosto de seguir uma Silvia Braz, eu gosto de seguir uma Jujuna Remose, eu gosto de seguir essas influenciadoras que têm um lifestyle mais luxuoso, mais elegante. É muito aquela vidinha dos sonhos que todo mundo quer ter. Só que eu entendo que essas influenciadoras, elas não representam o meu público. Essas influenciadoras, elas não usam um relógio de 300, 400 reais. Elas usam um Rolex. Então não faz sentido eu contratar esse tipo de perfil para minha marca. Então vocês entendem que não é o tipo de influenciadora ou de influenciador que eu gosto. É aquilo que representa o meu negócio. E é o principal ponto, sendo muito honesta e muito sincera aqui com vocês, eu não quero que vocês me interpretem mal, a gente precisa entender qual é o público da nossa marca, entender quem o nosso público gostaria de ser. Um público que compra um relógio de 300, 400 reais e tá muito distante de uma Silvia Braz, de uma Jujuna Remose. Ele não quer ser isso, mas ele quer ser aquela influenciadora intermediária, que tem às vezes uma roupa da Zara, que tem um relógio da Saint Germain, mas que pode ter, por exemplo, uma maquiagem da Boca Rosa. Então é aquele público que gosta de coisas relativamente boas, que estão começando às vezes numa qualidade um pouco melhor, mas não é aquele público extremamente luxuoso. Mas ao mesmo tempo não é aquela pessoa de achadinhos da Shopee, que só quer o produto mais barato possível, independente da qualidade. Então vocês entendem que mesmo que o meu perfil, o meu público, por exemplo, pode ser o público que tem as condições de comprar na Shopee, ele não quer acompanhar a pessoa que fica dando diquinha de Shopee. Ele quer acompanhar a pessoa que tem mais esse lifestyle, que tá mais próximo da realidade dela. Então esse é o ponto, você encontrar influenciadores que tenham um público ou que representem aquilo que o seu público gostaria de ser. E é aí que tá o segredo do marketing influencer. Não é quem você gosta, não é quem exatamente o seu público é quem o seu público gostaria de ser a curto prazo, pode-se dizer. Então aí já começa o nosso filtro. Um outro ponto que a Saint Germain faz é a gente encontrar muitas pessoas, a gente orçar muitas pessoas para que a gente tenha mais liberdade na negociação. Se eu quero fechar 20 influenciadoras nesse mês para minha marca e eu entrar em contato com 20, vocês entendem que eu vou ficar muito refém desses orçamentos? A influenciadora, ela cobrou R$1.000, mas será que ela vale os R$1.000? Eu não tenho vários outros orçamentos para ficar comparando se vale a pena o risco ou não para minha marca. Não tem como comparar. Fico muito refém daqueles orçamentos que eu recebi. Mas a partir do momento que eu tenho ali 50 influenciadoras para eu escolher, dessas 20 quais vão ser as melhores, eu tenho essa liberdade de escolher. Tenho 50 opções, eu tenho 50 orçamentos. Comparando métricas, comparando valores, qual deles vai valer mais a pena eu arriscar para fechar para minha marca? Então, como eu falei para vocês, a gente está contratando, a gente está guiando, e esse é um dos pontos que eu mais fui tão criteriosa nesse momento até de trazer a MG, que
é nosso hub de serviço aqui dentro do nosso ecossistema da Next, para atender os nossos alunos, para atender outros e-commerce que vão além da Saint-Germain. Porque eu sempre olhei essas agências hoje do mercado e elas sempre estão do lado do influenciador digital. Então essas agências de marketing, elas têm um casting de modelos ou até mesmo de influenciadores. Isso aconteceu comigo lá no início da Saint-Germain. Quero contratar influenciadores, chama aquela agência super famosa de São Paulo. Eles mandam um casting. Tem aqui 50 mulheres e 30 homens. E ali eu vou olhando meio no dedo. Eu acho que a Ana combina. A Júlia já não combina pra minha marca. Não entendendo, não conhecendo, não analisando aquele perfil. E muitas vezes o próprio lojista, ele dá uma verba na mão dessas agências. Então, por exemplo, vou contratar uma agência famosa de São Paulo, vou botar 30 mil reais na mão dessa agência e ele vai distribuir em cima do casting que ele já tem. Vocês entendem que a agência, ela tá do lado do influenciador digital? Ela tem aquele casting pronto e se a sua marca se encaixa ou não, não importa. O casting é o mesmo, independente do produto que você vende. Quando a gente estruturou a MG para atender os nossos alunos, atender os nossos clientes, para sair dessa bolha também que era só a Saint-Germain, a maior empresa ali do grupo, era exatamente esse lado que eu trouxe para Manu. Manu, eu quero que vocês estejam do lado da empresa. Eu quero que vocês estejam do lado do e-commerce. Que vocês tenham ali a marca. Então, entrou agora um cliente de semijoia. Eu quero que com essa marca vocês vão atrás de perfis de influenciadores que combinam com aquela marca. De uma forma personalizada, de uma forma individual. Não com cast pronto, com uma listagem pronta. Se você vende semijoia, se você vende cadeira de amamentação, se você vende relógio, é tudo mesmo grupo. Isso não faz sentido. Então, esse é um ponto que a gente estruturou sempre com a Manu e ela sempre falou, é isso que eu quero trazer pra agência. Eu quero ser uma agência que contrata influenciadores digitais e especificamente para e-commerce, onde eu vou olhar o meu cliente, entender com quem ele precisa se comunicar e a partir disso, eu vou lá no influenciador, eu vou começar a pesquisar esses influenciadores que podem vender esse produto. Então, é um trabalho diferente. Isso você pode fazer interno, isso você pode ter agência, como eu falei. Hoje, na Saint-Germain, a gente tem a agência, que é a MG junto com a Hypia, né? Na verdade, que são essas duas frentes dentro da MG, cuidam desde a parte de social media até a parte de influenciadores digitais, mas é porque a Manu era uma pessoa interna da Saint-Germain. Então, ela trabalhou dentro da Saint-Germain lá em 2020, quando ela estava fazendo estágio na faculdade de marketing dela. Então, a gente aprendeu o marketing de influência juntas. A gente estruturou o marketing de influência da Saint-Germain juntas. E aí, a Manu cresceu, abriu a agência dela, sempre prestou esse serviço para Saint-Germain. E hoje, a Manu é uma das nossas sócias aqui do nosso grupo, aqui do nosso ecossistema Next. Então, esse é o principal ponto que eu quero te sinalizar. Independente de contratar, não contratar a agência, mas esse é o ponto. Cuide para você não querer deixar isso muito fácil para você. Eu vou botar um cachê ali na mão daquela agência, a agência vai contratar, a agência vai dar certo e vai enviar o produto e vai resolver tudo isso. Tipo, a gente não quer se incomodar com marketing de influência. E o marketing de influência para muitas marcas e muitos nichos é o que vai fazer aquela marca dar certo no digital. Então, se você quer terceirizar ou se você quer largar, acho que essa é a melhor parte, a melhor colocação. Largar o marketing de influência sem olhar, sem analisar, sem criticar, sem entender aqueles perfis, eu posso te dizer que, assim, é uma das áreas tão sensíveis da sua empresa e provavelmente você não vai conseguir crescer e conseguir ter resultado. Hoje, a Saint-Germain e outras marcas também que a gente tem desde os nossos alunos, até, enfim, de outros empresários que eu conheço, que são donos de marca, que trabalham muito forte com marketing de influência. É incrível falar isso, que todos esses fundadores, esses sócios, eles estão vinculados à parte de marketing de influência dentro da operação. Até hoje eu abordo influenciadores, eu olho os perfis, eu tô em grupo com esses influenciadores, principalmente os maiores, eu acompanho o caos para negociação, porque ali é onde vai trazer muita receita para minha marca, onde vai trazer muito engajamento, onde vai trazer muito nome, onde vai trazer muito branding. Então é uma área muito sensível para eu simplesmente largar. Então a gente falou um pouquinho da história dos influenciadores, como era, como tá, essa parte de encontrar os influenciadores, os perfis que combinam e que representam o seu público. E agora entra a parte da negociação. Mas eu, como dona de um e-commerce, eu preciso olhar o meu lado como marca, onde eu tô contratando um influenciador para divulgar o meu produto, para trazer engajamento, para trazer vendas pro meu e-commerce. E um dos pontos que eu sempre falo é que a gente, como lojista, a gente tem que olhar para esse trabalho de influenciadores como a gente contratando essa pessoa. A gente tá contratando o influenciador. O influenciador, ele não tá fazendo um favor pra gente. Não é o influenciador que escolhe a marca, é a marca também que escolhe o influenciador. Então é uma via de mão dupla. O influenciador, ele tem que fazer sentido com a marca, óbvio, mas não é o influenciador que vai mandar no quanto que você tem que pagar, qual o escopo que vai fazer, qual data que vai postar. Não, você está contratando aquele serviço. Então, quando a gente começa a estruturar os orçamentos, a gente começa a comparar as métricas. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Orcei duas influenciadoras. Uma se chama Júlia e outra se chama Ana. A Júlia é uma influenciadora que tem 10 mil views nos stories. E a Júlia cobrou 5 mil reais naquele escopo. Mas a Ana tem 50 mil views nos stories. Mas a Ana, ela cobrou, vamos supor, 3 mil reais. Vocês entendem que a Ana tá fazendo muito mais sentido eu pagar 3 mil reais, que ela tem muito mais views e muito mais engajamento do que
a Júlia? Então é nesse perfil que eu vou arriscar. É nesse perfil que eu vou contratar. Então não é em cima do que vale e o que não vale. É em cima dessas métricas. E a partir do momento que eu analiso essas métricas, o meu investimento ele acaba sendo mais certeiro. Então, a gente orçando vários perfis, analisando as métricas desses perfis e olhando os orçamentos, a gente começa a colocar na balança. E claro que eu não vou ser hipócrita com vocês. E até dando um insight, na verdade. Normalmente, as grandes influenciadoras digitais, as métricas dela nunca vão justificar o valor que elas cobram. Mas é porque a imagem daquela influenciadora é tão atrelado, é tão importante pro crescimento da marca, que é ali que vai estar o valor daquele perfil. Então, quando a gente contrata uma grande influenciadora digital, se eu comparar com a minha planilha com as micro e pequenas influenciadoras, nunca vai justificar eu pagar 50, 60, 70 mil reais no único mês para aquela influenciadora de 3, 4 milhões de seguidores. Mas eu entendo que o trabalho com aquele grande perfil não é só focado em vendas, não é só focado em métricas. É focado principalmente em ter aquele perfil com a imagem vinculada com a minha marca. Isso vai trazer mais autoridade, isso vai trazer mais brand pro meu negócio. Então, até hoje, principalmente no início da Saint Germain, a gente contratava muitas influenciadoras gigantescas, porque era muito mais barato. E até hoje tem pessoas que comentam nos meus vídeos, que trazem até esse feedback pra mim: nossa, eu conheci vocês por causa da influenciadora X. Eu falo: nossa, mas a gente contratou essa influenciadora lá em 2020, lá em 2021. Então olha como fica na mente das pessoas. Eu contratar uma influenciadora de 5, 10, 15 milhões, a minha marca ela vai ficar atrelada àquela imagem daquele perfil. Então é muito mais um trabalho de uso de imagem do que um trabalho focado em vendas e conversão. Mas voltando aqui para esse trabalho de influenciadores. Então, quando a gente vai negociar com esse perfil, a gente precisa analisar as métricas. Depois a gente começa a mandar um briefing. O briefing nada mais é do que a gente desenvolver um documento, um Word pode-se dizer, com as informações da nossa marca, com até mesmo as referências de conteúdo, com as referências de postagem, de palavras, o que falar, o que não falar, mas entendendo que esse documento ele tem que ser muito prático, muito simples. Não adianta você ter um produto que você está explicando tanto, que a pessoa ela nem entende qual que é o conceito do seu produto. E na hora daquele influenciador explicar, ele vai mais confundir o público do que ajudar. Então a gente tem que colocar características importantes. É isso, é aquilo, e não pode falar isso de forma alguma. E pronto. Então o influenciador ele precisa poder desenvolver. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, mas principalmente no TikTok, tem alguns perfis que ficam até rindo de publicidades ruins de influenciadores digitais. Top 10 piores publicidades desse mês. E eu sempre acho engraçado ver a mesma forma que esses vídeos acontecem, porque sempre é aquele influenciador engessado. Aquele influenciador que tá fingindo que tá tomando, fingindo que tá passando uma chapinha no cabelo, fingindo que tá falando uma copy, falando um roteiro natural, quando na verdade tá todo o script igual. Então, é muito engraçado como tem essa semelhança. A sua publicidade, se ela ficar um roteiro pronto, onde a pessoa ela vai pegar o teleprompter e ela vai ficar lendo aquilo dali, gente, isso vai ficar horrível, não vai trazer nenhuma verdade. Então você tem que dar os pontos principais para sua marca, mas para o influenciador desenvolver com a comunicação dele, com o jeito dele, com a forma dele, que é isso que vai trazer resultado para o seu negócio. E um outro ponto é a gente alinhar as principais datas de postagem. Não é quando o influenciador quer postar, é quando a minha marca precisa que ele poste. Vamos supor que a gente pegou ali um dado dos últimos 6 meses da Saint Germain e a gente analisou que todos os meses tem um comportamento muito semelhante. Os 5, 6 primeiros dias do mês, a gente tem um pico de vendas maior, que às vezes é onde o meu público recebeu o salário e tá começando a comprar na internet. Por que eu vou deixar para fazer essa publicidade com o influenciador lá no dia 29, no dia 30? Se nos gráficos já mostram que os 5, 6, 10 primeiros dias da minha loja online do mês são onde mais vendem. Então é ali que eu tenho que estar, às vezes, o meu maior escopo com aquele influenciador digital. Então tudo aqui dentro da Saint Germain, a gente guia, a gente orienta, a gente olha dados, a gente olha números, e o trabalho do influenciador ele é muito mais certeiro. Eu começo, às vezes, esse trabalho com o influenciador com uma sequência de stories, aí depois eu faço um post no feed, depois eu faço mais uma sequência para relembrar. Então é tudo, qual é a data, qual é o melhor momento, qual é a melhor oportunidade, porque isso é algo que faz mais sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O influenciador publicado quando ele quer, da forma que ele quer, na data que ele quer, no horário que ele quer, isso não faz sentido. Um outro ponto é que quando a gente paga o influenciador, a gente tem ali em contrato que a gente precisa aprovar esse conteúdo. De forma alguma, eu aceito isso, eu falo pro nosso time da MG, da Hype, enfim, que cuida de todo o nosso ecossistema de influenciadores. Fala assim: meninas, eu não quero que vocês sejam chatas, que vocês ficam catando pelo em ovo. A influenciadora falou Saint Germain e a gente queria que falava Saint Germain. As pessoas falam as duas formas o nome da minha marca. A gente não vai encrencar por isso. Mas se aquela influenciadora, ela falou, por exemplo, que hoje acaba a promoção no site, quando na verdade não acaba hoje, isso é um dado muito importante. Então eu não posso deixar que essa influenciadora fale isso. Então a gente pede a aprovação do conteúdo, mas a gente precisa olhar se foi um detalhe ou se foi algo muito importante que eu não posso de forma alguma que ela suba aquele conteúdo, aquele stories ou aquele feed. Porque senão, gente, isso a gente tava até conversando com um aluno nosso aqui da Next na semana passada. Esse aluno, ele falava: não consigo trabalhar com influenciadores, elas nunca querem renovar, mesmo que elas estão convertendo. Daí, quando a gente começou a puxar mais dados, entender mais a fundo, ele não aprovava nada
Se a influenciadora não tivesse com a roupa preta, o cabelo liso, a maquiagem clean, ele não aprovava. E às vezes o produto dele era um shot matinal. Não tinha nada a ver. Só que ele tava catando pelo em ovo. Então tava dando tanto trabalho para aquela influenciadora que não compensava, elas desistiam da marca. Então a gente tem que cuidar pra gente não colocar a influenciadora numa caixinha, ficar enchendo o saco dela de tudo que ela fala, tudo que ela mostra. Não, deixa ela fluir. Se ela falou uma informação que pode atrapalhar as vendas da sua marca, aí a gente pede pra ela refazer. Senão aquele conteúdo é postado. Depois que aquele conteúdo é postado, vem a parte de análise de métricas de resultado. E um dos pontos eu não consigo entrar tanto ainda nessa parte de influenciadores com vocês, desde a parte de quais produtos enviar, até de fato colocar no lápis como analisar, porque eu poderia ficar aqui dando horas e horas e horas de aula, e esse é um vídeo do meu canal do YouTube. Mas um dos pontos que eu quero é que vocês entendam, para vocês anotarem esse insight, que infelizmente o trabalho de influenciador nunca é verificado apenas através de um cupom de desconto. É algo que a gente precisa olhar o cupom, precisa, mas a gente também precisa olhar o impacto que isso deu no tráfego da minha empresa. Esse foi uma das maiores mudanças que aconteceram no marketing de influência de uns 3, 4 anos pra cá. No início, o marketing de influência ele era olhado apenas na parte de cupom de desconto. Aquela influenciadora, eu paguei X, ela converteu X através do cupom e eu olhava se valia a pena ou não. Isso era algo que eu e praticamente todas as marcas faziam no mercado. Hoje, o marketing de influência, ele impacta na parte de tráfego. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o tráfego tá muito caro? Então, a partir do momento que a gente trabalha com marketing de influência, o marketing fica mais saudável da nossa operação. O ROAS fica melhor, o CAC fica menor. Então, a gente percebe que as principais métricas que se tornavam um gargalo da nossa operação, eu não consigo mais atingir o ROAS que eu atingia 4, 5 anos atrás. Mas é porque às vezes você parou com o marketing de influência. O CAC da minha operação tá cada vez mais caro. Mas às vezes quando tava o menor CAC da sua operação, é quando você tava com um trabalho de influenciadores digitais. Então as métricas, no geral, elas melhoram quando a gente tem um trabalho de marketing de influência muito bem feito e muito bem estruturado. E eu espero que com todo o conteúdo que eu tenho compartilhado aqui com vocês, eu consiga te incentivar a trabalhar com marketing de influência dentro da sua operação. E o último insight, se eu pudesse, assim, te ter agora aqui na minha sala pra gente conversar, pra gente ter uma reunião, eu te orientar em um ponto que nunca pode faltar no trabalho com influenciadores digitais, é você entender que você precisa trabalhar com eles nos melhores meses da sua operação. Não adianta você trabalhar com influenciadores naqueles períodos de baixa, aqueles períodos que estão muito ruins de vendas. Porque se você, dentro do seu e-commerce, com toda a estrutura que você já tem, você não consegue vender o seu produto, por que o influenciador digital vai conseguir vender? Então, por isso que a Sangerman tem tanto resultado com marketing de influência, porque a gente trabalha com esses influenciadores nos maiores meses, nos maiores picos de vendas dentro da nossa operação. E é por isso que eles impulsionam ainda mais as nossas vendas e os nossos resultados. E se você quiser ter o meu acompanhamento, todo o meu time, tanto de mentores, até mesmo dos nossos prestadores de serviço aqui dentro do nosso ecossistema NET, aqui embaixo eu vou deixar para você um formulário do nosso programa para você preencher e o nosso time entrar em contato, para a gente marcar com você uma análise estratégica e te mostrar como que a gente consegue ajudar o seu e-commerce a crescer e escalar dentro da sua loja online. Já aproveita, já me segue aqui no meu canal do YouTube, já ativa o sininho para você acompanhar todos os vídeos aqui do canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo.